Beletrina v živo. Kdor je živel v 80-ih letih prejšnjega stoletja ali pa kdor živi, bo v branju dela Mestece Galvejaš bržkone občutil nekaj tega, kar so občutili liki te pripovedi. Razumel bo bizarnost nekaterih prizorov, odrinjenost na obrobje Evrope, občutje majhnega proti velikemu in občutil bo nekaj portugalskosti. Vse to bo bral v magičnem jeziku Joseja Luisa Peixota. Spoznaval njegovo izjemno k resnici nagnjeno ter trpko nežnost. Kot prevajalka in bralka moram povedati, da sem bila zelo zadihana ob besedah Peixota. Ta pa je eden najvidnejših avtorjev sodobne brazilske književnosti. Njegova dela so prevedena v več kot 30 jezikov in, drage prijateljice, prijatelji, danes je z nami in mi smo z njim, José Luís Peixoto. Lepo pozdravljeni, boa tarde, José Luís, como está? Olá, muito boa tarde. Tudo muito bem, obrigado. É um prazer. Prazer também para nós, para mim, muito obrigada por estares conosco. Como soa a língua eslovena? Como te soa esta nossa língua eslovena? Bem, é uma língua com a qual eu tive alguma relação há alguns anos, porque há uns 20 anos eu passava algum tempo na Croácia e nessa altura eu tinha o costume de ver televisão eslovena. É claro que eu via principalmente os programas de língua inglesa que eu conseguia entender, mas havia sempre as legendas em esloveno e claro, no intervalo havia também essa língua. Então sempre foi uma língua que eu tive alguma curiosidade por ela. Em alguns momentos consigo entender algumas palavras, mas muito pouco, por isso é uma língua muito misteriosa. E para mim, ter este romance traduzido em esloveno é uma grande emoção, ainda para mais porque este romance ele é muito específico em termos de geografia e em termos de cultura, e vê-lo assim a chegar a outra cultura e a outra geografia e a outra língua é realmente um motivo de grande alegria. Para nós, a língua portuguesa é um pouco misteriosa, mas a tua linguagem é mágica, diria eu. Mas nós vamos voltar a este assunto. Primeiro eu queria pedir que me permitisses um pouco de romanticismo. Eu vou dizer, viajas muito e neste sentido pareces muito um navegador português. Por que é que viajas tanto? Eu sempre gostei de viajar. Esse foi um gosto que me foi incutido principalmente pelo meu pai, não porque o meu pai tivesse feito muitas viagens, mas porque sempre teve essa grande curiosidade. E eu acho que a curiosidade acaba por ser aquilo que está por trás dessa vontade de viajar. E também acredito que o facto de ter nascido numa aldeia tivesse despertado essa vontade de conhecer de lugares que fossem diferentes, porque eu até aos 18 anos de idade eu vivi em Galveias, vivi nessa aldeia que está retratada neste romance e então, principalmente durante os anos da minha adolescência, eu tinha muita vontade de descobrir outros lugares. Depois, quando os livros começaram a ser publicados noutros países e comecei a ter essa oportunidade de viajar, aproveitei muito e ainda continua a acontecer e vai ser também por isso que vou estar agora muito brevemente, em breve na Eslovénia. Vai ser ótimo, mas agora neste momento, onde é que estás? Está em Lisboa? Estou, neste momento estou em casa, mas estou entre duas viagens. Antes de ir à Eslovénia ainda vou à Arábia Saudita, incrivelmente. Incrivelmente mesmo, mas vejo que em tua casa tens muitos livros. Sim. Então é normal. Para escrever é muito importante ler, não é? E a leitura acaba por ser uma irmã gêmea da escrita, não é? Quem escreve necessariamente tem de ler, porque em algum momento da sua vida
foi capturado para esse mundo dos livros e depois, é claro, acabamos por sempre procurar mais e mais livros, e hoje em dia, para ser sincero, eu recebo livros de todos os lados. Há os livros que me oferecem, há os livros que me compram, há os livros que me emprestam, há livros que me chegam de múltiplos lugares. Ótimo! Já mencionou Galveias e eu vou ler um pequeno trecho que vai assim: todos temos um lugar onde a vida se acerta. Não vale a pena explicarmos o nosso lugar, ninguém vai entendê-lo. As palavras não aguentam o peso dessa verdade. Terra fértil que vem do passado mais remoto, nascente que se estende até o futuro sem morte. Mas na mesma, podia explicar o seu lugar? Eu sei que isto é inexplicável, mas Galveias, o que é Galveias? Uma aldeia onde nasceu, uma aldeia onde viveu na adolescência, mas é mais do que isto. A minha grande ambição com a escrita deste romance era que, de certa forma, quem o lesse refletisse sobre o seu próprio lugar, que fizesse uma reflexão, porque esse pensamento, a meu ver, é um pensamento também sobre nós, sobre quem somos. No meu caso, eu nasci, cresci e estive até aos 18 anos em Galveias, que é um lugar com 1000 pessoas na região do Alentejo, em Portugal, e marcou muito esse lugar. Na verdade, a primeira ideia que eu tive e que levou à escrita deste romance foi a ideia de escrever um romance que tivesse como título a palavra Galveias, tivesse Galveias no título, e depois, claro, precisei de construir todo o romance para justificar esse título. Simplesmente aquilo que eu via nessa palavra era tão grande, era tão imenso, que na verdade um romance nem chega até para dizer tudo isso. Ainda assim, eu gosto de pensar que as galveias que estão expressas nestas páginas, que são de certa forma exemplares, ou seja, é claro que as referências que aqui estão presentes, elas são muito concretas. Quem ler este romance fica a saber detalhes sobre as ruas, sobre os espaços de Galveias. Mas também é verdade que se pode utilizar essa referência concreta para criar ou para sugerir outros lugares e outras referências. Por isso, o meu lugar e Galveias, essa é uma pergunta que eu vou continuar sempre a fazer, e provavelmente no futuro ainda continuarei a escrever livros que toquem esse lugar e que tentem saber mais sobre ele. Mas para os leitores, a minha intenção é que eles pensem também no seu lugar, nas suas origens, na sua identidade. Eu, pessoalmente, sendo tradutora da obra e também leitora, pensei mesmo no meu lugar. Eu nasci aqui em Ljubljana, que é um município, não é? Ou seja, é uma zona urbana, e tu nasceste na zona rural, digamos, não é? No interior de Portugal. Mas na mesma, eu acho que nos anos 80 havia alguma semelhança entre Portugal e a Eslovénia. Sobretudo, nós somos pequenos, vocês são pequenos de alguma maneira. Então, esta relação pequeno. E o mundo é tão grande, não sei, os nossos vizinhos são tão grandes, os vossos vizinhos, incluindo o mar Atlântico, são tão grandes. E depois tradições, não é? As tradições, esta força, a potência das tradições ainda são muito presentes, não é? Nas sociedades dos anos 80. Mas assim, em geral, uma vista um pouco sociológica, Portugal urbano e Portugal rural são muito diferentes. Sim, sim. Cada vez mais, não é? Essa diferença entre o Portugal rural e o Portugal urbano é cada vez mais acentuada. Aqui no nosso
caso, a grande maioria dos centros urbanos são no litoral, e, portanto, o que nós chamamos o interior, e que é a região do país que fica mais para o lado de Espanha, é a mais rural. Esse também foi um tema que eu tentei chamar a atenção sobre ele aqui na escrita do livro. O livro ele é dividido em duas partes, como sabes, e a primeira parte ela dedica-se mais a personagens que são efetivamente ligadas àquele espaço concreto e àquela ruralidade. Já a segunda parte tem personagens que já estão um pouco em contacto com o resto do mundo, que estão em contacto com outras realidades, algumas urbanas, outras até internacionais, e também, de certa forma, tentam contextualizar e tentam dar uma interpretação acerca daquela realidade. E em relação às ligações entre Portugal e a Eslovénia, para mim é muito grato, é muito gratificante ouvir essas palavras, porque eu acredito que um dos grandes objetivos da literatura, da escrita e da leitura é justamente criar essas pontes e percebermos todas as ligações que temos, tudo aquilo que partilhamos, percebermos que somos seres humanos, independentemente também das diferenças que temos. Sim, é verdade. Por exemplo, Joaquim de Janeiro já vai à Guiné-Bissau, não é? Sim. Depois algumas personagens sim. vão a Lisboa, então deixam para trás Galveias. Sim, há uma outra coisa que me chama muita atenção. Fazes muitas descrições de pobreza, não é? Descrições de vida difícil, também de loucuras, de casamentos, acidentes, vícios, bizarrices até, mas não fazes julgamentos morais. Tu não és narrador, autor que julga moralmente. Dizes e amas as personagens. Podemos dizer que para ti nada do que é humano me é estranho? Eu creio que no centro da literatura está justamente o humano, o trabalho sobre o humano, a investigação sobre o humano. Porque vamos ver, a literatura ela é feita por seres humanos, neste caso pelo autor e pela tradutora, para seres humanos que vão ser as pessoas que vão ler estes textos e utilizam esta matéria absolutamente humana que é a língua, porque a língua ela é um produto de um trabalho de séculos, um trabalho de gerações e de gerações, sempre a tentar aperfeiçoá-la, sempre a tentar que ela seja cada vez mais expressiva. E, no entanto, por ser humana, é imperfeita. E por isso é que muitas vezes nós também temos de aceitar as imperfeições daquilo que fazemos. Temos até por exemplo, neste caso da tradução, temos também de encontrar paz nesta ideia de que aquilo que nós dizemos não é exatamente o mesmo, não é? Mas isso é normal, porque isso faz parte deste processo e eu acho que é até uma alegria aceitar essa imperfeição. E saber que existe um livro que foi escrito em português, mas que agora tem uma versão eslovena. E essa versão é da tua autoria. Tu é que és a responsável por essa versão. Mas em relação às personagens e em relação a essas características, um romance, um texto, ele é sempre simbólico de algo que pode ser ainda mais aprofundado, embora um romance também tenha sempre uma certa intenção de complexidade, que neste caso às vezes se manifesta com a vida pública e com a vida íntima das personagens, que às vezes é muito diferente. Há personagens que publicamente, no contexto da aldeia, são vistas de uma forma, mas depois nós somos levados a conhecê-las na sua vida mais pessoal e aí muitas vezes é bastante diferente, não é? Ainda assim,
as personagens, elas são, a meu ver, imagens de algo que ainda consegue ser mais complexo do que elas, que são as pessoas. E as pessoas existem de todas as formas e feitios e são muito complexas. Nós aqui em Portugal temos um autor que é incontornável, que é o Fernando Pessoa, não é? Que nos mostrou o quanto nós somos múltiplos em cada um de nós. E de certa forma é também assim que eu vejo este tema. Sim, porque eu fiquei a dizer simplesmente, às vezes zangada com algumas personagens, com algumas reações deles, não é? Sabe, alguns habitantes de Galveias, assim, moralmente questionáveis. Sim, mas... Sim, alguns até criminosos, de certa forma. Sim, criminosos. José Luís, existe... Estou a lembrar-me de alguns casos concretos, como umas situações de pedofilia, por exemplo, ou outras que são, sem querer contar muito, não é? Sobre o livro. José Luís, existe uma tal coisa que se podia denominar ou chamar Portugalidade? Penso que de alguma forma sim, não é? Eu sempre me pareceu que Portugal é um país muito coeso em termos culturais, porque nós temos uma diferença importante em relação à Eslovénia, que é o facto de estarmos aqui neste canto da Europa, enquanto que a Eslovénia está mesmo no centro, não é? Rodeada de países e rodeada de outras realidades. Nós aqui somos um pouco quase como uma ilha, porque estamos rodeados apenas de Oceano Atlântico e de Espanha, não é? E nessa medida, penso que isso contribuiu para que tenhamos umas fronteiras fortes e também uma cultura que, apesar de ter múltiplas influências devido a muitas relações históricas, nomeadamente com a África, com a América Latina e também com a Europa, a verdade é que também sentimos uma grande identidade nacional, ou seja, quando damos um passo fora do nosso país e encontramos outro português, imediatamente nós percebemos que partilhamos uma visão do mundo com aquela pessoa, nós vemos o mundo da mesma maneira. Sim, e eu também acho que Portugal é ainda um dos países mais autênticos, mesmo pelas razões que disse, uma ilha. Sim, Sim, temos aqui esta situação periférica, não é? Que, pronto, tem as suas desvantagens, mas acho que em alguns aspectos também tem as suas vantagens. Exatamente. José Luís, já apanhou cortiça alguma vez? Não, nunca apanhei cortiça. A apanha da cortiça é uma atividade muito importante na minha região, nesta região de Galveias. Na verdade, é uma atividade tão importante que nos meses da apanha da cortiça, que são no verão, há muita gente que suspende a sua profissão habitual só para trabalhar na apanha da cortiça. Mas é um trabalho muito pesado, muito duro, e em alguns casos é um trabalho também muito técnico, ou seja, é preciso ter um grande conhecimento para, por exemplo, tirar manualmente cortiça da árvore sem ferir a árvore, porque estamos a falar também de sobreiros, que são árvores quase que se pode dizer monumentais, não é? São árvores enormes, muito antigas e muito valiosas. É tão bonito estar a escutar estas coisas sobre Portugal e vou perguntar uma coisa que vai parecer-te, acredito, um pouco estereotípica, mas para nós sempre é bom ouvir uma opinião de tal pessoa como é José Luís. Primeiro vou ler isto, Dona Fátima, desconchavada, sentada sobre almofadas, parecia que se encantava de uma tristeza feliz quando falava da sua terra. Os portugueses são os mais felizes quando estão tristes. É verdade, é esta dica. Ou seja, Portugal é um país feliz, feliz na tristeza.
Eu não sei muito bem responder, porque às vezes, eu sinto que às vezes para nós portugueses é difícil termos uma visão muito clara de nós próprios. E isso acontece também devido aos países e às culturas com as quais nos comparamos. Porque é verdade que, por exemplo, perante o Brasil, por exemplo, que é um enorme país e com o qual temos muita relação, ou perante até mesmo Espanha, não é? Com esse Salero da Andaluzia, podemos ser um pouco mais sérios, mais sóbrios. Também é verdade que perante outros países da Europa, por exemplo, também temos uma perspectiva da vida um pouco mais relaxada, às vezes, o que se repercute, não é, num dia-a-dia cheio de improvisos e também com alguns atrasos que também às vezes fazem parte do cotidiano aqui, da cultura. Mas claro, temos algumas marcas da nossa produção cultural que de certa forma apontam muito para esse lado, como é o caso do fado, não é? Dessa música, que muitas vezes também de certa forma se liga com aquele termo que nós consideramos muito português, que é a saudade, e que é essa espécie de nostalgia, essa tristeza, entre aspas, que no fundo é muito íntima e é também muito difícil de explicar. Por isso, eu sinceramente não creio que existam sentimentos que são mais de um país ou de outro. Eu acho que existem culturas, existem formas de ver o mundo que dependem muito também de certas características, como o próprio espaço, as condições do lugar, mas também a história, também aquilo que foi a experiência desse povo. E aqui em Portugal já tivemos glórias que foram perdidas, já estivemos em muitos lugares onde não voltámos e de alguma forma talvez isso explique também essa saudade. Saudade. Não, existe uma palavra linda em esloveno que podia ser como uma tradução de saudade, a palavra que vocês dizem que é intraduzível, mas eu não concordo, porque nós temos a palavra copernémia. Eu diria que isto é, não sei, olhar para longe, Sim. para uns lugares espirituais, Sim. então, que só nós sabemos quais é que são. Então a tristeza... E de certa forma é quase como uma inspiração também, não é? É quase como o acesso a uma visão elevada das coisas. Eu também diria, sim, olhar para longe, olhar para cima, talvez. Somos muito líricos, pois não? Sim, José Luís, então, tristeza, felicidade, acha que vai ser feliz aqui em Ljubljana? O que é que acha quando cá estiver? Bem, eu tive a alegria de estar aí recentemente e vou voltar agora e vai ser uma alegria para já porque vou estar com essa partilha deste romance e isso para mim é uma grande realização, porque por muitos motivos, é um romance que é muito importante para mim, que leva dentro uma quantidade de coisas que são de certa forma sagradas para mim, e ter a alegria de partilhá-la com os leitores eslovenos, e eu posso dizer que quando eu há 20 anos estive na Eslovénia pela primeira vez, uma das coisas que eu logo achei linda foram os livros eslovenos nas livrarias. Ter agora este romance entre esses livros é realmente uma grande realização. José Luís,
Vai ser e é uma grande alegria receber-te aqui. Muitos parabéns desde já e fico Obrigado. muito feliz em ver-te aqui em Ljubljana e agora vou dizer muito obrigada e adeus, senão nós vamos continuar e mais alguns dias e já estamos aqui. Continuaremos muito em breve em Ljubljana. Exatamente, vai ser uma conversa linda, vai ser um encontro, um convívio perfeito. Então, que tenhas uma boa viagem à Arábia, Muito obrigado. que tenhas bons dias Sim. em Lisboa e até breve em Ljubljana. Muito obrigada, José Luís. Até breve. Muito obrigado. Até breve. Adeus. Beletrina, uživo.